Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho na nossa jornada de cura da criança interior, né? De acordo com os ensinamentos aí de um curso em milagres. Estamos fazendo juntos a leitura inicialmente do livro Pais e Filhos, a nossa sala de aula, a nossa aula mais difícil, né, do Dr. Kenneth Wapnick, que vai nos falar bastante a respeito da visão da nossa infância que Jesus Cristo tem, que o nosso mestre tem, né? Então, eu vou começar o vídeo, primeiramente, agradecendo a todos vocês que puderam estar ao vivo comigo ontem à noite, na primeira live deste canal que pertence ao nosso Mestre Jesus Cristo, né? E dizer para vocês que eu tive um pequeno problema técnico, incompetência minha mesmo, não sabia fazer. Então, eu gerei um primeiro link que ficou inativo. Quando eu quis entrar ao vivo, eu não consegui. Então, eu tive que entrar ao vivo na hora, 8 horas da noite, 8h01 e tal. Isso fez com que alguns de vocês não tenham conseguido assistir a live. Minha querida Rosemar comentou isso. Obrigada, Rosemar. Um beijo imenso para você. Então, eu sinto muito, isso não vai acontecer, porque enquanto eu não descobrir como fazer corretamente, eu não vou mais programar, eu vou entrar ao vivo, tá? Daqui a 15 dias, quando a gente for fazer a nossa segunda live do livro texto, tá? Então, queria pedir perdão. Tudo aqui sou eu que faço, é realmente tosco, é um canal tosco, né? Não tenho vinhetinha, não tenho musiquinha, não tenho QR Code para pedir Pix para vocês, é tudo muito tosco. À medida em que a coisa crescer, talvez eu tenha que contratar aí um adolescente para me ajudar com essas coisas, né? Os adolescentes, os jovens são excelentes com a internet. Então é isso, eu queria minimamente me desculpar aqui com vocês que tentaram entrar e não conseguiram, mas eu acho que a maioria conseguiu, né? E foi bem legal, eu fiquei super feliz. Eu não prometo, mas se eu tiver descansada no domingo que vem, eu vou fazer uma live com vocês de meditação de cura da criança interior usando o Stargate, tá bom? Então botem aí nos comentários se vocês querem, tá? Muito bem, então, mais uma observação. Vamos começar com a leitura do exercício do dia, da lição do dia, melhor dizendo. Vamos praticar os exercícios aqui juntinhos, né? Mas, se por um acaso você estiver desencontrado ou desencontrada na lição, né? Se você estiver muito lá na frente, então pule essa parte do vídeo, são 2 ou 3 minutos, e parta para a parte da jornada de cura da criança interior, que vai começar com a leitura do livro da Mary Ann Williamson, A Year of Miracles, um ano de milagres, tá bom? Com a mensagem do dia 9. Então vejam que lição interessante. Nós continuamos desconstruindo a nossa mente egóica. E aí Jesus nos diz: eu não vejo nada tal como é agora. Realmente, eu não vejo nada tal como é agora, né? Então, se você quiser saber mais a respeito da metafísica dessa maravilhosa lição, assista o vídeo do ano passado. Se você quiser saber mais sobre como praticar essa lição no seu dia de hoje, assista o vídeo de 2021, tá? Então, Jesus nos sugere os seguintes exercícios. Eu não vejo este computador tal como é agora. Eu não vejo este telefone, tá? Tal como é agora. E sim, isso aqui é o Aslan das Crônicas de Nárnia, né? O Aslan, meu gato, é Aslan por causa desse gatinho aqui, tá? Então eu não vejo esse telefone tal como ele é agora. Eu não vejo esta mão, este braço tal como são agora. Aí eu vou olhar um pouco mais para longe. Então, eu não vejo essa porta tal como é agora. Eu não vejo aquela parede tal como é agora. Eu não vejo aquele rosto tal como é agora. Então, como é que eu vou praticar? Eu não vejo o rosto de meu pai tal como é agora. Eu não vejo o rosto de minha mãe tal como é agora.
Ah, Jaque, não posso praticar. Meus pais já faleceram. Pratique com a imagem mental que você tem deles. Ah, Jaque, eu não posso praticar. Não sei quem são meus pais. Então você vai ter duas práticas aí. Você vai primeiramente imaginar um rosto que seja do seu pai biológico. E imaginar um rosto que seja da sua mãe biológica. E fazer o mesmo com os seus cuidadores, ou os pais adotivos, ou aquelas pessoas que exerceram essas figuras parentais, essas funções parentais, melhor dizendo, para você quando você era pequenininho. Alguém estava lá para cuidar de você, senão você não teria chegado onde você está agora, onde você chegou agora. Tá? Então vamos fazer juntos. E eu estou aqui vendo a imagem do meu pai nesse momento está no Rio Grande do Norte, e vou ver a imagem da minha mãe, que nesse momento está viva, bem, saudável no plano espiritual, tá? Então, eu não vejo o rosto de meu pai tal como ele é agora. Eu não vejo o rosto de minha mãe tal como ela é agora, tá? E aí você vai fazer essa prática, essa pequena extensãozinha dessa prática do exercício, além da sua prática normal do dia de hoje, tá? Então, a sua prática hoje é eu não vejo nada tal como é agora. Não vamos nos estender no exercício, porque nós temos aí 1h30, 1h40, 2 horas de vídeo para vocês poderem entender qual é a metafísica e qual é a operacionalidade da prática desta lição de hoje nos vídeos dos anos anteriores. Então, se você quiser, vai lá e checa. Tá? Você vai me deixar muito feliz. E se você me der um joinha, eu vou ficar muito feliz também. E se você comentar o vídeo dizendo como ele te ajudou ou te atrapalhou, né? Você também vai me deixar muito feliz. Tem um youtuber aqui na internet que eu amo. Eu não vou falar para vocês quem é. Quem seguir ele sabe que é ele. E ele fala assim no final do vídeo, ele fala assim, gostou desse vídeo? Então envie para os seus amigos. Não, ele fala assim, você gostou desse vídeo? Então compartilhe com os seus amigos. Você não gostou desse vídeo? Então compartilhe com os seus inimigos. E eu acho muito engraçado, gente. Imagina você ficar mandando vídeo que você odiou para as pessoas que você não gosta. Alguma coisa bem horrível você compartilha com as pessoas que você não gosta. Não, gente, essa não é a prática de um curso em milagres, tá? Mas que eu acho engraçadíssimo. E a maneira como ele fala é mais engraçada ainda. Porque ele fala com o mesmo sorriso na cara. Ele fala, você não gostou? Então compartilhe com os seus inimigos. Então imagina vocês mandando aí esses vídeos da jornada de cura da criança interior para os seus inimigos, né? Não é o propósito do ensinamento de um curso em milagres, né? O propósito do ensinamento de um curso em milagres é que nós possamos ver a essência, a consciência crística em cada um dos nossos inimigos, que na verdade são os nossos salvadores, que estão aqui para acelerar, expandir o nosso crescimento, aumentar a velocidade do nosso processo ascensional, tá bom? Então, o seu inimigo também é o seu salvador. Muito bem? Aí, vamos à mensagem da dona Mary Ann, que tá maravilhosa. Aí ela diz assim, vamos levar bronca aqui dela, né? Vamos levar chicotada. Hoje, eu me alinho com a vontade de um universo amoroso. Ah, o universo sim é amoroso. Se não o estamos vendo, percebendo de forma amorosa, se essa amorosidade do universo ainda não está chegando para nós, é porque ainda não estamos vendo as nossas vidas através dos olhos de Cristo, tá? Aí ele diz assim, o universo não é randômico, mas intencional. Esse randômico aqui é aleatório, tá? Então, nada no universo acontece de forma aleatória, né? Tem até um livro maravilhoso de um cientista, muito legal, que eu li quando eu era adolescente, para vocês verem como eu sempre fui nerd. Eu li esse livro, eu devia ter uns, sei lá, 16, 17 anos, chamado
Deus não joga dados? Então, Deus não joga dados. Até aqui neste metaverso, se a gente convoca as forças divinas, então nós chamamos a ordem para dentro do caos. Tá bom? E é isso que a gente vai ter que aprender a fazer nesse ano de 2023, como vocês já devem ter percebido. Será um ano de grandes lições, um ano de grandes aprendizados, mas vocês que são meus alunos desde o ano retrasado já repetem todos os dias, pelo menos 10 vezes por dia. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? O sagrado mantra de Access Consciousness, de autoria de Mr. Gary Douglas, né? Então, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tem que repetir assim, não pode mudar uma vírgula. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tá? Aí ela diz assim, o universo não é aleatório, mas intencional. Como um reflexo da mente divina, ele intenciona o amor e a felicidade para todas as coisas vivas. A questão que eu quero perguntar a mim mesmo em qualquer situação é: eu estou alinhado com a vontade do universo? Essa é uma grande pergunta. Eu estou alinhado com a vontade do universo? Como saber? Ela dá a resposta. Se eu estiver apenas buscando os meus próprios objetivos, se eu estiver culpando qualquer um que seja, qualquer pessoa que seja, ou vivendo no passado, se eu estiver competindo, mas não colaborando, então eu não estou alinhado com um universo amoroso. Em vez disso, eu escolho um caminho milagroso, um caminho miraculoso, um caminho de milagres. Eu entro em cada situação com uma única intenção: ser um vaso, né, um reservatório de amor e uma bênção para tudo aquilo que me cerca. Que possam todas as pessoas a quem eu encontrar, ou mesmo pensar, receberem o meu amor. Que todas as pessoas possam receber, né? Melhor dizendo, o meu amor. Como é que eu vou poder fazer isso? Só tem um jeito de eu fazer isso. É eu estando com a minha mente conectada na mente de Deus. Não tem outra forma. Porque aí eu estarei presente na minha amorosidade natural, que é a minha natureza divina, né? De filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço na minha manhã é me centrar em Deus, na minha meditação. De ontem para hoje, eu dormi mal, né? Bastante aflita, né? Com esses acontecimentos que estão acontecendo no país. Então, hoje pela manhã, o que eu fiz? Eu fiz a minha prática meditativa, mas em vez de eu assistir a aula que eu tinha para assistir, que normalmente eu assisto quando eu estou nos meus afazeres matinais, eu botei o mantra Gayatri para eu escutar durante 1 hora. É o mantra supremo do hinduísmo, né? Onde a gente louva o Criador de tudo que é. E me acalmou de uma forma sensacional. Então, como eu já estou lendo os pensamentos aqui de alguns de vocês, bota no Telegram. Eu vou botar o mantra Gayatri que eu ouvi hoje pela manhã no Telegram para vocês, mais tarde, tá bom? Aí ela fala uma oração aqui, ela escreve uma oração. Eu não preciso me preocupar se o universo intenciona o meu bem maior, porque o universo intenciona um bem maior para todas as coisas viventes. O tecelão divino está sempre tecendo. Eu sou uma linha na tapeçaria eterna da criação dourada de Deus. Não sou mais nem menos do que qualquer outra pessoa. Minha aceitação desse fato permite que eu relaxe
num consistente conhecimento de que eu sou abençoado. Eu sentirei essa bênção à medida em que eu escolher abençoar os outros. Então, hoje, que nós possamos abençoar a todas as pessoas, inclusive e especialmente aquelas que, na nossa ilusão de separação, nós percebemos como sendo as pessoas que estão tirando a nossa paz. Tá bom? Muito bem. Então, hoje, gente, a gente continua, tá? Eu vou fechar com vocês essa sessão do Dr. Kenneth Wapnick, do livro Pais e Filhos, e a gente continua focando na ferida emocional da rejeição, a primeira ferida, tá? Que eventualmente tem lugar quando a gente encarna, tá bom? Então vamos ler aqui o texto. Ok? Depois que a gente terminar de ler essa sessão, aí eu vou dar uma puladinha para algumas bibliografias para a gente falar um pouco, de uma forma um pouco mais prática, a respeito da forma como essa ferida tem lugar nas nossas vidas. Lá, desde o dia que a gente foi concebido, lá na barriga das nossas mães, tá? E na mente dos nossos pais. Então a gente terminou a sessão ontem com a seguinte frase: o padrão que Bill, que o Bill tinha quando era criança, seguia operativo, né? Seguia operando no presente. A decisão não se encontrava no passado. Bill estava tomando essa decisão agora, no presente. Isto é, Bill estava decidindo no momento presente se identificar, se apegar, reviver os maus tratos que ele tinha sofrido no passado, na mão do pai, nas mãos do pai e da mãe dele, né? Quando ele era uma criança. Aí Jesus vem e fala: um mestre com um problema de autoridade é simplesmente um aluno que se nega a ensinar aos outros. Olha que frase hermética. Um mestre com um problema de autoridade é simplesmente um aluno que se nega a ensinar a outros. Aí o Dr. Kenneth vem e explica. Podemos reformular essa frase da forma seguinte: um pai com problemas de autoridade é simplesmente uma criança que se nega a se exercer, a se colocar como pai dos outros. Mestres e pais podem demonstrar o seu problema de autoridade não exercendo nenhum tipo de autoridade, algo análogo à rejeição de Bill a ensinar. Ou também podem demonstrar os seus problemas de autoridade sendo autocráticos, cruéis e ditatoriais com os alunos. Em qualquer caso, são simplesmente crianças, estudantes que se negam a ensinar. E o que realmente desejamos ensinar é o perdão, o amor e os interesses comuns que constituem o fim do problema de autoridade. Muito bem, então eu vou explicar um pouco disso para vocês, porque isso é importante. Então, uma criança, quando a gente está crescendo, nós precisamos ter pais presentes, né? E essa presença, ela não se resume a uma presença apenas física. Aquele pai, aquela mãe precisam estar atuantes. Lembram daquele comercial do Gelol, lá de centenas de anos atrás? Não basta ser pai, tem que participar? É isso. Então, quando eu tenho um pai ou uma mãe que são ausentes emocionalmente da vida da criança, o que hoje em dia é cada vez mais comum, porque a gente a cada dia mais a gente está ocupado com as nossas próprias vidas, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, saíram de casa, né? Então a gente está ausente emocionalmente das vidas dos nossos filhos. Então nós estamos nessa ausência falhando na nossa função paterna ou materna. Tá? E quando nós somos excessivamente duros e autoritários, também estamos falhando.
Então, o pai ideal, o pai bom o suficiente, é aquele que sabe dosar a entrega da autonomia para o filho de forma coerente e consequente com a idade que esse filho tem, porque o pai de uma criança de 6 meses não é o mesmo pai, não pode ser o mesmo pai de uma criança de 6 anos, né? Essa função paterna ela tem que evoluir, essa função materna ela tem que evoluir, né? Então, o que acontece? É preciso que seja dosada essa autonomia, né? Com a autoridade, né? Então, eu tenho que exercer a minha autoridade, fazer as correções necessárias, sem ser um ditador, de forma amorosa. E eu tenho que estar presente na vida do meu filho, porque a ausência é muito fácil, né? E o pai ausente, muitas vezes aquele que é rico e dá tudo e não participa, ele cria feridas no filho tão profundas quanto as feridas daquele pai autoritário, que não deixa o filho fazer nada, que é crítico o tempo inteiro, que é perfeccionista, que humilha o filho. Então, aquele que não tô nem aí, meu filho, faz o que você quiser, se droga, tá aqui a sua mesada, vai para onde você quiser, tem os amigos que você quiser. Ele é tão nocivo, esse pai hiperpermissivo, quanto aquele pai controlador e autoritário, tá? Estamos num extremo. A gente precisa ir para o caminho do meio, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui. Aí ele continua. O mestre, o professor com problema de autoridade, quer manter a si mesmo numa posição onde ele possa ser utilizado e percebido de maneira errônea. Ele faz e isso faz com que ele esteja ressentido com o ensinamento e insista em afirmar que o seu ressentimento se deve ao fato ao que esse ensinamento fez a ele, tá? Então ele se ressente, tá? E é nesse lugar que nós estamos em maior ou menor medida. Nós somos todos essas crianças feridas sobre as quais Jesus está falando aqui. Em maior ou menor nível, nós somos essas crianças feridas. Nós temos esse problema de autoridade, então não conseguimos ser pais ou mães bons o suficientes ou autoridades, tá? Se você for um chefe, se você for um professor, você está na mesma situação. Por quê? Porque você está aguardando os seus ressentimentos lá do passado. Você não transcendeu a sua infância. Não transcendeu. Você não voltou lá para curar a sua infância. Suas feridas emocionais estão abertas e passam muito bem, obrigado. E é isso que a gente está corrigindo agora. Por isso que a minha expectativa é que esse trabalho seja absolutamente reformador para vocês, revolucionário na vida de vocês. Porque a gente está indo lá nessa criança e levando o amor de Cristo. E levando um entendimento para que essa criança possa, enfim, olhar para os seus pais, aceitá-los como seres humanos falhos, receber, tomar tudo aquilo que eles puderam oferecer e o que não puderam oferecer também, agradecer e perdoar, tá? E aí vocês lembrem do que eu li ontem, né? Aqueles que perdoam podem receber o perdão de Deus. Né? Então, se eu quero receber o perdão de Deus pelos meus malfeitos, então eu vou ter que me abrir para a possibilidade de perdoar aqueles que não foram tão legais comigo, a começar pelos meus pais. Porque eu ainda percebo os meus pais não como eles são agora, mas como eles eram lá no passado, lá quando eu nasci. Então aí
o Dr. Kenneth explica. Bill se sentia ameaçado pelos seus estudantes devido ao fato em que acreditava que os estudantes o atacariam e o perceberiam de forma errônea. E isto era assim somente porque ele estava aferrado ao ataque e assim justificava os seus ressentimentos do passado. Se nós não soltamos o nosso comportamento infantil e as percepções errôneas, não poderemos fazer nada além do que seguir com esse padrão ao longo da nossa vida adulta. A paternidade é uma aula útil, posto que oferece um meio maravilhoso para perdoar os nossos pais. Então, o que ele está dizendo aqui? Que normalmente, e eu já ouvi isso de amigos, né, que são pais, normalmente quando você se torna um pai ou uma mãe, você então vai poder olhar para os equívocos dos seus pais com uma maior compaixão. Né? Aquelas frases que quando a gente ouvia na adolescência nos pareciam tão autoritárias. Hoje a gente entende, porque é pai, porque é mãe, né? Aí ele vem com uma bomba aqui, uma bomba atômica. Vocês gostam de bombas atômicas, né? Eu também. Só um minuto aqui para eu acabar de marcar. Ele diz assim... a seguinte frase faz referência à afirmação anterior que Jesus fez a Helen. Então, Jesus fala, a única via de escape para deste particular aspecto do deserto segue sendo abandoná-lo. Então, só tem um jeito. Se eu quero escapar dessa dor e desse sofrimento que me acompanham lá desde o dia que eu encarnei e desde lá das minhas vidas passadas, toda aquela culpa que eu projetei no meu pai e na minha mãe, só tem um jeito. Eu me desapegar dos meus ressentimentos e perdoar. Por isso que a gente está fazendo no nosso diário de mudança de atitudes a lista dos nossos ressentimentos. Por isso que a gente entrega nas mãos do Divino Espírito Santo, tá? Aí o Dr. Kenneth explica. Jesus tinha mencionado anteriormente, o que se faz com um deserto é abandoná-lo, é sair dele. Quando alguém reconhece o deserto do sistema de pensamento do ego, o abandona. Não o analisa, não o mima com carícias, nem o ataca, mas simplesmente diz, já não quero isso, e desaparece. Eu estava ouvindo um vídeo de uma professora minha, e aí ela falou uma frase que eu adorei, que cabe perfeitamente aqui. Ela falou assim, o que eu ouvia quando eu era jovem era assim, quando eu não tinha telefone celular, era assim, se você não quer receber um trote, então não atende o telefone. Então, se você não quer a dor do sistema de pensamento do ego, abandone-o, saia dele. Se você não quer receber uma chamada de spam no seu celular, então não atenda. Instale aplicativos anti-spam, tá? Aí Jesus fala, para abandonar, né, esse deserto, você tem que liberar a todos os envolvidos, se negando por completo a se implicar, de qualquer forma que seja, sob qualquer forma que seja, né, de honrar o erro. Então, enquanto eu estiver vendo o erro no outro, insistindo que a atitude do outro comigo foi injusta, insistindo que o outro errou comigo, insistindo que o outro pecou, e insistindo que a minha vida é uma desgraça, porque o outro errou comigo, então eu estou honrando o sistema de pensamento do ego. A maneira de abandonar o deserto da culpa e do ódio é liberar a todas as nossas projeções presentes e passadas, nos negando a honrar o erro. E isso antecipa o que Jesus nos diz no curso. A maneira de encontrar a verdade é negar a negação da verdade. E dizer-lhe sim a ele, Jesus, é dizer não ao não. Aí vem uma frase bombástica. Olhamos o erro
de fazer das percepções errôneas dos outros a base da nossa própria imagem. Quer dizer, da nossa própria autoimagem. E dizemos: isso não é verdade, eu já não escolho participar do jogo da projeção. Se deixamos que Jesus nos mostre quem somos, né? Quem somos verdadeiramente, iremos justapor a sua verdade com a verdade dos nossos pais e a verdade do mundo. E nos daremos conta de que numa reina a sensatez e na outra reina a demência. Agora escolhemos a sensatez, a autoimagem sã do Filho de Deus. Então, quando você se pegar pensando mal de si mesmo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu não consigo arrumar um emprego, eu sou um fracassado. Né? Então, você vai pegar essa frase. Eu sou um fracassado. Aí você vai fazer um exame assim, vai falar assim, de quem é essa voz? Essa voz era do meu pai. O meu pai falava que eu era um fracassado, que eu nunca ia conseguir nada na vida. Aí você vai se lembrar que essa era, infelizmente, a percepção errônea que o seu pai tinha a seu respeito, por duas razões. Primeiro, por causa da própria culpa na mente do seu pai que ele projetava em você, né? E segundo, na verdade, ao contrário, essa é a primeira, a outra é a segunda, né? Em primeiro, então, devido à sua culpa que você jogava na mente do seu pai devolvia para você, como essa frase: você é um fracassado, você nunca vai ser nada na vida. Aí você vai falar assim: tá, mas isso é uma percepção errônea, é uma percepção do ego do meu pai. E eu não preciso mais disso. E agora eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que me ajude a eu perceber a mim mesmo através dos olhos do Cristo. Eu quero ver a imagem que Deus vê quando Ele olha para mim, que é a imagem da criança amada de Deus, com quem Ele está muito satisfeito. Né? Aí escolhemos a sensatez, a autoimagem sã do Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Jesus, nem o mestre nem o aluno estão aprisionados pela aprendizagem, a menos que utilizem a aprendizagem como um ataque. Um ataque para quê? Para eu justificar onde eu estou na minha vida. Aí o Dr. Kenneth comenta: Bill se sentia prisioneiro do seu papel, se sentia, né, aprisionado naquele papel, nesse ensinamento, e lidou com isso decidindo não ensinar. Aí ele tinha pânico de falar em público e não dava aula, né? Assim ele esperava escapar magicamente da prisão da aprendizagem, pois o seu ego o advertia que isto o privaria do seu rosto de inocência, né? Que é o conceito do rosto de inocência que Jesus explica no livro Texto, que é quando eu estou me queixando que o outro me tratou mal, eu tenho então esse rosto da inocência, né? Que é falso. Entretanto, seguia vivendo, né, dentro da prisão do ataque, o que determinava tudo o que ele fazia. Se você utiliza o ensinamento como um ataque, estará aprisionado, tanto se ensina quanto como se aprende, ou se recusa a se envolver absolutamente no processo. Concebido devidamente, o papel do professor ou o papel dos pais é o de conduzir a si mesmo e aos demais fora do deserto. Então, se eu quero ensinar alguma coisa verdadeiramente para alguém, eu preciso sair do sistema de pensamento do ego, agir, e aí, a partir dessa ação, eu estarei ensinando. Porque essa ação, ela vai brotar da minha mente certa. Aí o Dr. Kenneth comenta: ser pai significa guiar-se a si mesmo e ao filho para fora do deserto da separação. Ao não dar aos filhos poder sobre nós, nem acreditar que nós temos,
que nós tenhamos poder sobre eles. Entre as piores coisas que os pais podem fazer está o outorgar, o conceder aos filhos o poder de afetá-los. Isto ocorre sempre que os pais se aborrecem ou perdem a paciência com os pequenos. Não estamos nos referindo ao fato de estabelecer certas normas ou fazer com que a disciplina seja cumprida, mas sim a adotar uma atitude de castigo em direção aos filhos. Se nós... Peraí, só um minuto aqui. Se nos fixamos, né, nós observamos, né, com cuidado, quando nós nos aborrecermos, veremos um sorrisinho ladino em alguma parte do nosso filho, que ri muito satisfeito como se dissesse: urra, eu consegui de novo, tentei a Deus e o venci. Por quê? Porque para a criança, os pais são Deus, são deuses, melhor dizendo, né? As crianças são verdadeiros mestres neste jogo. Elas conseguem nos colocar na sua caixa de areia. Nos jogam areia nos olhos e nós nos sujamos. Aos seus egos, lhes encanta fazer isso, porque isso recria um pensamento perverso e insano. Conseguir que Deus viesse, né, brincar comigo na minha caixa de areia, né? Eu trouxe Deus aqui para a ilusão. É disso que ele está falando. A caixa de areia é assim, o teu filho está lá, né, fazendo o diabo para tirar a tua paciência. E aí você entra no jogo dele. Quando você entra no jogo dele, é a metáfora que o Dr. Kenneth está explicando. Você entrou na caixa de areia com ele, lá no areal. Sabe quando a gente brinca no areal, quando a gente é pequeno? Né? A gente vai lá pro parquinho, né? Eu me lembro quando eu era criança, na minha primeira escola tinha um super areal, era muito legal. Né? Então a gente convida os pais para jogar o jogo dos nossos pequenos egos. E os pais vão. E aí a recriação do nosso pensamento enquanto adultos, quando a gente... A recriação não, e aí é o início do nosso pensamento, né, egóico. Eu consegui tirar a paciência de Deus. Olha como eu sou poderoso. Eu consegui tirar a paz de Deus. Isso aqui é muito profundo, tá, gente? Isso aqui talvez vocês precisem de alguns dias para refletir, para deixar isso entrar. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, tá? E isso aqui, no meu ponto de vista, está completamente, totalmente alinhado com a teoria psicanalítica do crescimento, da infância, das fases do desenvolvimento do ser humano. Então aí a gente fala, né? Consegui que Deus viesse brincar aqui na minha caixa de areia. Examinemos a Bíblia, onde Deus joga conosco, né, na nossa caixa de areia do pecado. Por isso o mundo se sentiu tão atraído pelo Deus e pelo Jesus bíblicos, que estabelecem como real o mundo da separação, do pecado e da culpabilidade. O melhor que podemos fazer como pais é não julgar a caixa de areia. Insisto, isso não quer dizer que não estabeleçamos limites, que não sejamos firmes, nem que não imponhamos a disciplina quando seja necessário. Não obstante, cada vez que perdermos a paz, o filho ganha, o que significa que ele perde, assim como o resto da filiação. Né? Então, o que ele está dizendo? O ego ganha, o que significa que o ser do filho perdeu, né? Mais uma vez, o ego do filho está sendo reforçado pelas atitudes dos pais, né? Daí que a cura está no amor incondicional. Você reprova a ação do outro, mas você não reprova o ser do outro. Você vai lá e corrige a ação, mas você continua enxergando a essência crística no seu filho.
Ai, Jaque, isso é muito difícil. Pra caramba. Pra caramba. Ademais, para a nossa visão distorcida, Deus também perdeu. Na verdade, não perdeu, mas é assim que a gente vê. Esta importante e difícil lição nos ensina que sempre que alguém se aborrece, seja a criança ou o adulto, todos perdem. O que fascina o ego fascina. Peraí. O que fascina o ego desse Deus bíblico é justamente que ele se aborrece. Que poder o nosso quando isso acontece. Na Bíblia, somos nós quem ostentamos o poder e não Deus. Olha o que conseguimos que Deus fizesse, como Jesus descreve na terceira lei do caos do livro Texto, capítulo 23. Por isso, odiamos ao Deus verdadeiro e desprezamos o autêntico Jesus. Eles, o Deus verdadeiro e o autêntico Jesus, eles não se envolvem em absoluto na nossa caixa de areia. E mais, Deus nem sequer vê a caixa de areia. Deus está lá muito bem, obrigado. Tá nem aí pra gente. A gente está brincando no playground, ele está lá no 10º andar do prédio. E por isso não podemos perdoá-los, como se reflete nesta frase, que se não fosse assim não teria sentido. Aí ele cita uma frase do texto. Perdoe ao teu pai de que não fosse a sua vontade de que tu fosses crucificado. Deixa eu ver se eu traduzi isso direito. É melhor ler no português para evitar conflitos de erros de tradução, porque traduzir o texto é bem difícil, né? Perdoa ao teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Certinho, muito bem. Então, a gente tem que perdoar o nosso pai porque ele não quer e nunca quis que a gente fosse crucificado, né? Mas o que a igreja nos diz? O pai quis que o filho dele fosse crucificado para que então ele pudesse expiar os pecados da humanidade. Olha que pai maravilhoso esse. Não, olha só, eu vou crucificar esse cara aqui porque aí ele paga pelos pecados de todo mundo. Uau, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que o nosso ego criou? Esse Deus é o próprio anticristo. O que necessitamos perdoar a Deus é que ele não jogue na nossa caixa de areia de pecado, culpa e medo. E, portanto, que não tenha crucificado a ninguém, muito menos a Jesus. Jesus quer dizer a mesma coisa no texto de Um Curso em Milagres, quando diz que precisa que nós o perdoemos. Não são os amargos ídolos que fabricamos dele, aqueles que requerem perdão, mas sim o Jesus verdadeiramente amoroso que reconhece as nossas ilusões como tais. Sabe que são sonhos e que a sua realidade está fora desses sonhos. Portanto, não se centra no que ocorre no sonho. Quem foi o primeiro a jogar areia? Quem sofre? Quem morre? A ele somente lhe preocupa o fato de que estamos agindo como crianças. E ele quer que nós aprendamos a nos colocarmos de pé, superarmos a caixa de areia e equiparar-nos com ele. Esta é a mensagem para Bill e para todos nós, né? Então Jesus está falando assim com a gente. Minha gente, vamos levantar, vamos crescer. Vamos nos lembrar de quem nós somos. Vamos amadurecer. Emocionalmente, todos nós ainda somos crianças mimadas, brincando na caixa de areia do ego. A gente precisa admitir isso. Em maior ou menor medida, todos nós estamos neste lugar. Por quê? Porque a gente ainda não parou para ir lá
cuidar dessa criança ferida, que ainda governa as nossas vidas, em maior ou menor medida. Essa semana eu vou dar uma tarefa para vocês, já que é segunda-feira. Então, até domingo que vem, vocês vão ter que anotar no diário de mudança de atitudes 3 vezes, pelo menos 3 vezes, em que você se vir agindo como uma criança mimada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu vou sair de carro para ir para o meu trabalho. Aí, se alguém me fechar, já contei para vocês que eu tenho problema com a direção, já melhorou muito, né? Mas vamos supor que alguém me feche. Se eu perder a paciência, se eu enfiar a mão na buzina, se eu xingar o cara, pronto, eu já agi que nem uma criança. Concordam? Que é um comportamento infantil? Alguém falou uma coisa que eu não gostei e eu dou uma resposta má para a pessoa. Pronto, já agi que nem uma criança. Graças a Deus, a cada dia menos eu faço isso, mas ainda acontece. Né? Tipo assim, a pessoa vem e fala uma groselha para você e você vai lá, em vez de falar, interessante o seu ponto de vista, você responde com outra groselha. E aí, se alguém, um amigo seu, vem comentar, pô, Jaque, mas que resposta foi aquela? E você vai falar aquela célebre frase que o seu irmão, a sua irmã falava quando estava brigando com você e a sua mãe vinha apartar. Foi ela que começou. Foi ele que começou. Eu não tive culpa. Ele começou. Não é? Eu tive uma infância maravilhosa, onde eu sempre levava o esporro. Por que eu sempre levava o esporro? Porque a minha irmã sempre foi extremamente implicante comigo. E eu sempre fui a estouradinha da família. Então a minha irmã vinha e implicava, uma vez tudo bem. Ela vinha e implicava a segunda vez, 2 vezes tudo bem. Quando ela vinha na terceira, o dragão da independência surgia e atacava ela. Aí a mamãe chegava na hora da briga. Aí era culpa de quem? Minha. O dragão da independência. Então, 99% das vezes quem levava esporro era eu. A respeito de que isso me fala hoje, de mim, enquanto estudante de um curso em milagres. Que a minha culpa era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e isso pode ser visto claramente no meu mapa astral, que eu o tempo inteiro eu estava usando a minha irmã como uma tela em branco para me atacar, para eu poder reagir. Lembrem-se, toda culpa clama por ataque. Toda culpa clama por punição. Mas eu não sabia isso quando eu tinha 5, 6, 10 anos de idade. Então eu levei muita bronca. E foi bem difícil para mim. Né? Muito bem, acho que assim vocês entenderam. Então, vocês vão anotar pelo menos 3 vezes durante a semana em que vocês vão agir de forma absolutamente infantil e idiota. E só anota. E não se julga, não se culpa. Agora é o exercício do observador, tá? Só vai observar. Então, esta é a chave para ser um pai amoroso e de mentalidade correta. Não damos aos filhos poder sobre nós e quando o fazemos, nós nos perdoamos, né? Ele não está dizendo nós nos chicoteamos, ele está dizendo nós nos perdoamos, tomamos consciência. Isto não implica a intenção de induzir culpa, mas sim a intenção de aprender que quando nos alterarmos com os filhos, devemos nos lembrar que o aborrecimento não guarda relação nenhuma com eles, tal e como o aborrecimento de Bill não tinha nada a ver com aquilo que o seu pai tinha feito quando destruiu o seu escritório. O aborrecimento já estava dentro do Bill, né? O pai vem, destrói o escritório, então aquilo ali aperta o botão emocional do Bill para que ele fique se sentindo um lixo. Como já vimos, no fundo, ele queria que o seu pai destruísse o escritório. Se eu me aborreço por algo que o meu filho me fez, é um indicativo de que eu queria que isso ocorresse. De outro modo, eu não teria perdido a calma. Eu desejava que a responsabilidade pela minha intranquilidade recaísse sobre esse filho, neto,
ou quem quer que fosse. Por isso nos alteramos e nos impacientamos, e por isso nos sentimos responsáveis. Além disso, aos filhos lhes encanta nos fazerem sentir responsáveis pelos levados, né, que são, formando assim um dueto de culpa e acusação. Pais e filhos engatinham na caixa de areia, se lançando mutuamente areia aos olhos, as areias de culpa aos olhos, né? Aos seus olhos, né? Então, um jogando as areias de culpa nos olhos do outro. Todos nós somos especialistas nisso, sim. Bote duas pessoas se relacionando intimamente e isso acontecerá invariavelmente. Voltamos a colocar esse ponto importante. Uma das grandes ilusões deste mundo é que os pais são responsáveis pelos filhos, o que omite o fato de que os filhos vêm a este mundo com egos totalmente desenvolvidos. De nossa parte, é arrogante, pouco amoroso e sem consideração acreditar que temos poder sobre os nossos filhos. Do que ele está falando? Ele está falando que o filho tem uma história de vidas passadas, onde ele já foi um adulto, onde ele já viveu experiências nas quais ele já foi um algoz, entre aspas, já foi uma vítima, já desempenhou vários papéis, né? Quem tem mais de um filho percebe isso claramente, né? Que as bagagens são bem diferentes. Cada um chega na vida de um jeito, né? É verdadeiro que exercemos poder sobre os corpos dos nossos filhos, mas não exercemos sobre as suas mentes. E esses instrumentos de decisão são os únicos que determinam se as suas vidas são um êxito ou não. Então, nessa frase bombástica, ele está dizendo o seguinte, gente. Ele está dizendo o seguinte, os nossos pais, eles têm poder sobre os nossos corpos, mas não sobre as nossas mentes. Aí vocês vão falar assim, mas o meu pai, ele abusava de mim verbalmente, diariamente. Se o meu tomador de decisões estivesse treinado, né, de vidas passadas, de histórias passadas, aquilo não ia me afetar. Que eu ia entender assim, muito pequena, eu ia entender, isso é do meu pai, não é meu. É tão verdadeiro isso, que a gente pega dos pais o que a gente quer pegar e não pega o que a gente não quer. É tão verdadeiro isso, que eu me lembro de eu criança, pequena, ouvindo a minha mãe falando certas coisas, e eu pensava assim, essa pessoa não sabe de nada. Isso foi muito frequente na minha infância. Porque eu me sentia um ET dentro de casa. Né? Eu já tinha uma visão que era muito diferente da visão da minha família. Eu me lembro de eu tirar umas coisas da minha cabeça quando eu era criança. Eu me lembro que um dia minha mãe estava reclamando da vida. E eu soltei uma frase para ela, que quando eu terminei de soltar, eu falei assim, de onde eu tirei isso? Eu já devia, sei lá, ter uns 10, 12 anos. Falei para ela assim, olha mãe, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Aí a minha mãe olhou para mim, tipo assim, que é isso? Né? Vocês acham que isso foi conhecimento dessa vida? Isso era bagagem das outras, né? O ego já veio prontinho. Só precisava, sabe quando o prato tá pronto e você bota no forno só para gratinar? É mais ou menos isso. Se nos sentimos responsáveis pelos nossos filhos, estamos fazendo justamente o que Jesus, neste curso, nos previne que não façamos: subestimar o poder da mente. Se nos sentimos responsáveis pelas suas neuroses, psicoses, problemas, incapacidades para se converterem naquilo que nós queremos, ou de que escolham um par, né, um marido, uma esposa inapropriado, ou a carreira equivocada,
Tão somente estamos transmitindo a eles que são débeis, que são fracos e que carecem de poder, o que seria o resultado do que fizemos deles. Uma verdadeira... Só um minuto aqui. Uma verdadeira obra de arte. Não, é uma verdadeira... Uma obra sem valor, né? Então, os nossos filhos não teriam esperança nenhuma, pois esta reside exclusivamente em que lhes seja recordado que desfrutam do poder de escolher, né? Exemplo, pessoas que vieram de lares extremamente pobres, onde as pessoas continuam sendo muito pobres e que enriqueceram e ficaram milionárias. Vários exemplos. Essas pessoas fizeram escolhas diferentes dos seus pais. E muitas delas tiveram a oportunidade de tirar os seus pais da pobreza, né? E talvez até influenciá-los. Portanto, a tarefa como pais é nos lembrar que não carecemos de mente, mas sim que somos uma mente plena. E mostramos isso aos nossos filhos mediante os nossos exemplos. Quando nos sentimos responsáveis pelos nossos filhos, reforçamos em nossos filhos a carência de mente. Quer dizer, você é apenas um corpo e nada mais, você não tem cabeça. Entretanto, quando não respondemos às acusações dos nossos filhos, lembramos a eles que eles são uma mente plena. Se são um fracasso como adultos, isto é a consequência da decisão deles. Não esfregamos esse fato na cara dos nossos filhos, com o que estaríamos... Só um minuto aqui. Gente, esse dicionário é uma tristeza. Saltando, né, de volta no areal da culpa. Mas sim demonstramos de maneira bondosa e pacífica o que significa sair, levantar-se da caixa de areia do ego. Mas ainda reconhecemos o terror que eles têm de se levantar conosco e o plano dos seus egos para permanecerem na caixa de areia da culpa e nos arrastarem para participar dos jogos da culpa, dos jogos deles, né? Isso aqui a gente pode aplicar para todos os relacionamentos, inclusive os nossos relacionamentos com os nossos pais, né? Ele está falando mais de pais com seus filhos, mas é plenamente aplicável aos nossos relacionamentos com os nossos pais no momento atual, como adultos. Posto que, repito, não somos responsáveis pelos nossos filhos, mas tão somente por nós mesmos, Jesus diz a Bill que os seus pais não foram os causadores do medo que Bill sentia de dar aulas de psicologia sobre as anomalias, né? Era o tema da aula lá, as anomalias psicológicas. O medo precedia da sua própria decisão, né? O medo do Bill era originário da decisão dele, Bill, de continuar dando ouvidos às percepções equivocadas que os pais de Bill tinham a respeito dele, Bill, porque eram as percepções dos egos dos pais dele. A essência desta mensagem, anotem, é que a mente de Bill é todo-poderosa e que já não necessita dar aos seus pais ou aos seus alunos o poder que é legitimamente seu. Isto é, nós não devemos dar a ninguém o poder que é legitimamente das nossas mentes. E aqui, depois dessas frases bombásticas, com quase 1 hora de vídeo, eu interrompo a nossa aula. Peço a vocês que pratiquem a nossa lição de hoje, fazendo do jeitinho que eu ensinei. Se você estiver encontrado comigo nessa lição. Eu não vejo nada tal como é agora. Você pode fazer também. Eu não vejo os meus filhos tal como são agora. Você pode fazer. Expandindo a tua prática, né? Então, eu não vejo esse telefone celular tal como é agora. Eu não vejo o rosto de meu pai tal como é agora. Eu não vejo o rosto de minha mãe tal como é agora. Se você estiver desencontrado em outra lição, ignore essa prática. Fique apenas com o conteúdo da jornada de cura. Vocês podem, talvez, já estar percebendo, ou podem ainda não estar percebendo,
Mas esse trabalho, ele já está atuando na mente inconsciente de vocês. Já está atuando lá na criança interior, tá? E já está ajudando a criança interior ferida a ser curada e a pular fora dessa caixa de areia do ego, tá? Nós já estamos aqui, hoje é o dia 9. A criança interior já está sendo profundamente mobilizada com a leitura desse texto do Dr. Kenneth Wapnick. É o mais profundo. Quando a gente terminar esse livro, eu vou ver qual é a orientação do próximo texto que a gente vai ler. Tem um outro que eu acho que eu vou deixar que é mais para o final, que é o Sexo e Dinheiro, onde a gente vai falar. O Dr. Kenneth escreveu um livro só sobre esse assunto, né? Mas eu vou escolher um outro texto do Dr. Kenneth para ajudar a gente. A gente está com, talvez aqui, deixa eu ver aqui, acho que 20% de leitura do livro, né? Então, esses textos, eu não sei se vocês... 24%. Eu não sei se vocês conseguem sentir. Mas eu, sempre que eu leio um livro do Dr. Kenneth, eu sinto dentro da minha cabeça, eu sinto no nível físico, que as coisas estão se reorganizando. Sinto mesmo. Esses livros são poderosas ferramentas de transformação espiritual. Para mim, os livros do Dr. Kenneth Wapnick são tão sagrados quanto o livro-texto de Um Curso em Milagres. Talvez não tanto, né? Porque Um Curso em Milagres foi ditado por Jesus. Mas são em algum nível sagrados. Então, só essa leitura, só essa compreensão, só essa tomada de consciência, né? Porque, na verdade, o que o Dr. Kenneth faz? Ele bota em palavras humanas, muito coloquiais, muito simples de serem entendidas, o ensinamento do nosso mestre. Então, é como se ele fizesse uma tradução. Por isso que é tão sagrado. Só isso já está transformando as nossas mentes, a minha junto com a de vocês, tá bom? Então, meus amores, eu agradeço novamente pela presença na live de ontem. Digo a vocês que quem não assistiu e estiver interessado em fazer um estudo dirigido do livro-texto, assista a live, ela está gravada e disponível no canal. E se Deus quiser, daqui a 2 semanas a gente tem a próxima do texto. Se eu tiver animadinha, pouco cansada, no domingo a gente faz uma live de meditação Stargate de cura da criança interior. Se a gente não fizer nesse domingo, em algum outro momento a gente vai fazer, tá? Eu vou oferecer isso para vocês. Então é isso. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.